Olá, meus queridos e amados irmãos, que tenho o prazer de cumprimentar todos os meus irmãos com a paz do Senhor, é sua irmã em Cristo, Eli Borges. Hoje eu trago para vocês aqui, irmãos, uma visão que o Senhor me deu sobre o arrebatamento da igreja. Mas antes eu quero meditar com meus irmãos aqui no livro de Mateus, capítulo 25, e o verso 31 que diz assim: Quando, pois, vir o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irá este para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Amém, meus irmãos? Eu quero relatar para meus irmãos a visão que o Senhor me deu. Irmãos, o Senhor me mostrava numa visão, o Senhor me mostrava uma voz, aquela voz suave que ela zoava como se fosse no planeta inteiro. E aquela voz, irmãos, ela zoava e todo mundo sabia que era para encontrar-se com o Senhor. Então, irmãos, todos os seres, eles voavam, né? Tinha asas, saía voando. Então, irmãos, eu me encontrava assim como se fosse um monte muito alto, naquele monte. Aquele ser em cima daquele monte, eu não via o rosto do ser. E eu via a multidão, aquela multidão de gente, irmãos, de toda cor, gente de tudo quanto é jeito. E aquele povo vinha, irmãos, aonde estava aquele ser. Ele se encontrava assim, em cima de um monte. E o pessoal ficava embaixo, né? Eu não conseguia ver, mas eu ouvia a voz. Uma voz que eu não entendi o que aquele ser estava falando, mas eu ouvia a voz no meu consciente, como se eu estivesse ouvindo a voz, e eu sabia que ali era o arrebatamento da igreja. Então, irmãos, aquelas pessoas que vinham comigo, eu vinha também junto com aquelas pessoas para aquele monte, para que para que a gente fosse julgada ali. E quando nós chegávamos ali, aquele ser, ele começava a falar, né? Eu não entendi o que ele falava, mas eu via muita gente que vinha chorando. Tinha muita gente chorando, triste, assim, sabe, irmãos? E tinha muitas pessoas também alegres. Só que aquelas pessoas que vinha no monte ali para ouvir aquele ser que falava, vinha mais pessoas que estavam tristes, angustiadas, chorando. E muitas pessoas, tinha menos pessoas, né, irmãos? Menos pessoas que vinham sorrindo. Porque aquelas pessoas sabiam que era o julgamento. Então, meus irmãos, ali eu via, eu não vi o ser, né, irmãos? Eu vi um monte e aquele ser estava lá em cima. Só que eu entendi que tinha um ser lá em cima que falava. Só que eu não contemplava ele. Então, irmãos, ali o Senhor estava julgando aquelas pessoas, né? O Senhor julgava ali naquele monte ali. Então, meus irmãos, eu não entendi o que o ser falava com aquelas pessoas, né? Mas ali, quando o Senhor me mostrava, como se fosse o arrebatamento, né? Ali ficavam aquelas pessoas, como está escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 25, e o verso 31 a seguir. Então, ficavam uns à direita e outros à esquerda. Então, ele ia falando com aquelas pessoas. Eu não entendia o que aquele ser falava, mas eu entendia que era o arrebatamento. No meu subconsciente, eu entendia que o Senhor estava julgando ali os vivos e os mortos. Aquelas pessoas estavam ressuscitadas ali. Aí eu entendi, eu falava, meu Deus, é o arrebatamento da igreja. O Senhor veio buscar o seu povo. Então, quando terminava ali, aquele ser falava comigo, aquela voz, eu não vi, irmãos, o ser, entendeu? Eu só ouvi a voz. E aquela voz dizia assim: minha serva, fala para a minha igreja.
Fala para os meus escolhidos que eu estou voltando para buscar a minha igreja. Então, meus amados irmãos, estou falando para vocês do jeito que o Senhor me mostrou na visão. E nós, meus irmãos, temos que nos preparar, né, irmãos? Eu falo preparar aqueles que ainda não estão preparados. Porque o crente salvo em Jesus, ele tem que estar preparado, né? Porque a palavra do Senhor vai dizer, vigiai e orai, né? Porque o dia e a hora, ninguém sabe, mas somente o Pai sabe o dia e a hora. Então, meus irmãos, nós temos que estar preparados como aquelas 5 virgens que estavam preparadas. A Bíblia conta a história daquelas 10 virgens, 5 delas estavam preparadas, né? Quando elas ouviram a voz do noivo, elas correram para encontrar-se com o noivo, porque elas estavam preparadas com suas lâmpadas com azeite. Mas tinha 5 que estavam despreparadas, elas correram para pedir azeite. Então, irmãos, o crente não pode estar e se preparar, o crente tem que estar preparado, porque na hora que o Senhor chegar, nós temos que encontrar com o Senhor, não ir nos preparar, porque daí não dá certo, porque a Bíblia diz que aquelas 5 virgens, né, elas foram comprar azeite, elas pediram emprestado aquelas outras 5, então as outras 5 falaram, olha, não dá para nós dar o nosso azeite, porque senão a gente vai ficar sem, vai comprar. Então elas foram comprar. E quando elas chegaram, a Bíblia diz que o noivo já tinha fechado as portas. Então elas clamaram para que o Senhor abrisse a porta, né? E o Senhor disse para elas, respondeu para elas, em verdade vos digo que não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Então, meus irmãos, o Senhor naquele dia não vai ter ninguém por inocente. Então, nós temos que estar preparados. O crente salvo em Jesus não tem que se preparar. O crente salvo em Jesus tem que estar preparado. Nós estamos vendo, irmãos, aí, cada dia, né, irmãos, sinais da volta do Senhor. Então, nós, como crente salvo em Jesus, temos que estar alerta, prudente como a serpente, como diz a Bíblia, né? Simples como as pombas e prudente como a serpente. Nós temos que estar em constante vigilância, né? Em constante vigilância para que nós não sejamos, meus irmãos, enganados, né? Temos que estar atento, porque Jesus está voltando. Ele está alertando o seu povo. Naquele dia, lá não vai ter ninguém por inocente. Vai dizer, Senhor, mas eu não sabia. Eu não ouvi, Senhor. O Senhor está alertando. Então, irmãos, é tempo de nós estar atento, alerta, povo de Deus. Jesus está voltando para buscar os seus escolhidos. Deus abençoe. Essa foi a visão que o Senhor me deu. Estou passando para os irmãos. Deus abençoe no nome de Jesus.